O que um filme com mais de 30 anos, muito estranho, com efeitos toscos, atuações bem mais ou menos e um plot esquisito pode nos dizer sobre o mundo atual? Curiosamente, muito mais do que a gente poderia imaginar. Talvez mais até do que o próprio diretor poderia imaginar. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou falar sobre Eles Vivem, filme dirigido por John Carpenter e que ficou disponível no catálogo da Netflix há pouco tempo, né? É um dos meus filmes favoritos do diretor e é interessante ver como os temas que foram tratados nessa história mudou um pouco as décadas, mas de uma certa forma o filme acabou se tornando mais e mais atual até. Mas antes, se você ainda não se inscreve, o que acha de se inscrever aí no meu canal? Assim você fica sabendo quando tem outros vídeos e tal, e é um dos primeiros a assistir. E também deixa aí seu like que me incentiva a continuar fazendo mais vídeos. Bom, para quem ainda não conhece, Eles Vivem conta a história de um homem pobre chamado John Nada que muda de cidade em busca de um emprego. Na cidade nova, ele acaba encontrando um estranho óculos de sol que mostram que o mundo que a gente conhece é uma ilusão e que há toda uma outra raça de criaturas vivendo entre nós e manipulando nossas emoções e vontades usando mensagens subliminares nas propagandas de TV, rádio, outdoors, etc. Então, com a ajuda de um colega de trabalho, eles vão ter que tentar descobrir o que está acontecendo e salvar o planeta dessa alienação coletiva. John Carpenter disse que a ideia do filme veio da indignação dele de um dia estar assistindo TV e ver que era tudo propaganda. Né? E isso a gente está falando aí dos anos 80, né? que a gente pode argumentar que foi quase um ponto alto aí do consumismo norte-americano. Né? E então ele bolou essa ideia sobre uma elite que manipula a classe mais baixa para querer consumir e assim garantir que essa elite possa atingir seus objetivos através da miséria e do controle mental da classe mais baixa. Se isso parece algo bastante realista, então você percebe o mundo da mesma maneira que o John Carpenter percebia quando decidiu fazer esse filme. Eles vivem principalmente sobre consumismo e sobre como a gente é manipulado para achar que quer coisas que na verdade não quer. Né? E é claro que esse tipo de ideia não é nada novo. Mas o que é esse consumismo que todo mundo fala e por que muita gente critica, né? Principalmente nas artes? Bom, o nome já dá a dica, né? Consumismo é um estilo de vida voltado para consumir coisas, né? O que numa economia capitalista equivale a comprar coisas, né? Usar dinheiro para comprar coisas. Mas é mais do que um estilo de vida, é também uma mentalidade, uma filosofia. No Ocidente, o consumismo está diretamente ligado à nossa identidade como seres humanos. Somos vistos e valorizados baseado no quanto somos capazes de comprar e consumir. Essa ideia de consumismo como identidade apareceu nos Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra, quando a ideia de ter mais dinheiro e ser capaz de consumir produtos, assim ajudando a economia a não voltar para a depressão da época da guerra, era visto como um ato patriótico. O americano de verdade era aquele que mantinha a economia girando com o seu consumo cada vez mais elevado e em troca ganhava um carro melhor, ganhava uma casa melhor, maior, né, um emprego melhor, etc. Né? Esse acabou sendo chamado de American Way of Life, que acabou virando template de muitos países ocidentais capitalistas, incluindo o Brasil, né, que absorveu essa filosofia a partir principalmente dos anos 80 ali com a abertura política depois da ditadura militar. O consumismo também garantiu o surgimento e a ascensão da publicidade como conhecemos hoje. Não que isso não existisse antes, mas depois da Segunda Guerra a publicidade se tornou a principal ferramenta, né, o principal veículo de transmissão da mensagem do consumismo e da criação desse ideal do estilo de vida tipicamente americano. Só que lá pelos anos 80, os americanos já não eram mais tão inocentes, né? Já não estavam mais com aquele otimismo todo dos anos 50, especialmente depois da Guerra do Vietnã. A economia estava bem, né, nos anos 80, depois de um período ali um outro período de recessão, mas quem estava na base mais baixa da cadeia sabia que a América não era assim essa terra de oportunidades como a imagem que o país gostava de vender. Foi nesse contexto que o John Carpenter criou Eles Vivem, como uma crítica ao consumismo das classes média e alta e da marginalização das camadas mais pobres da sociedade.
Para fazer esse filme, o John Carpenter teve muita inspiração nos filmes B e principalmente num filme clássico chamado Vampiros de Almas, né? Um filme preto e branco, cuja história já teve várias adaptações para filmes. Essa primeira adaptação, do qual Eles Vivem se inspira, saiu nos anos 50 e falava sobre aliens substituindo os humanos e se fazendo passar por pessoas comuns. O que na época era uma alegoria ao medo que os americanos tinham do comunismo. O que era uma alegoria bem comum. Naquela época, tudo que é histórias envolvendo invasão alienígena, na verdade, estavam falando sobre o medo do comunismo, né? Os alienígenas eram equivalente aos comunistas. Mas uma das coisas que faz Eles Vivem ser tão interessante é que o Carpenter pega essa mesma ideia e, ao invés de comentar sobre o comunismo, ele decide comentar sobre o consumismo capitalista, numa quase inversão de valores, né, em termos de metáfora. Mas não pensem no Eles Vivem como uma propaganda pró-comunismo, tá? Pelo menos não é o que parece ser. Ele parece ser mais uma defesa dos valores dos trabalhadores e da conscientização sobre o seu valor do que um abaixo ao modelo americano de vida. Inclusive, o protagonista do filme declara em certo momento que acredita no tal sonho americano e que as pessoas possam viver da dignidade do seu trabalho. E eu acho que é isso que o John Carpenter quer mostrar em parte com o filme, né? Que o sonho americano deveria ser sobre a dignidade e poder trabalhar com dignidade e não sobre poder comprar um monte de coisas. John Nada, nesse contexto, mal comparando, o Superman da Era de Ouro, né, que surgiu como um defensor da classe mais baixa, dos desfavorecidos, mas não tinha nenhuma intenção de mudar o mundo, de fazer qualquer revolução. Pelo contrário, a ideia era manter o mundo como está, só ajudando as pessoas a ter uma vida melhor dentro daquela estrutura já estabelecida. A evolução da representação dos super-heróis é um assunto realmente muito interessante também, e que merece um vídeo só para isso, que eu provavelmente vou fazer no futuro, tá? Até lá, se gosta do tema, eu fiz um vídeo sobre a essência de uma história de super-heróis, então confere lá. O filme, é claro, tá longe de ser perfeito, né? E é preciso comprar, trocadilho intencional, a proposta do filme. Então, se não abraçar a ideia do que eles querem fazer, não vai gostar do filme. E claro, também tem que gostar de filmes um pouco mais toscos, né? O que é o meu caso. Mas Eles Vivem ainda é muito atual como comentário social. E acho que esses comentários ficaram ainda mais relevantes com o tempo. A ideia de que a realidade não é como parece sempre acaba levando alguém a lembrar de Platão, né? E da sua famosa alegoria da caverna, que é uma das coisas que qualquer pessoa que não sabe nada de filosofia provavelmente já ouviu falar da alegoria da caverna de Platão. Mas essas comparações com Platão normalmente são meio superficiais, porque não é exatamente sobre a alienação que o Platão quer falar quando ele resolveu criar essa alegoria, mas eu não vou entrar muito nessa questão. O que importa aqui é que eu acho que dá para fazer comparações do Eles Vivem com um filósofo mais contemporâneo, Jean Baudrillard. Mas calma, fica aí que o assunto não é tão chato assim, eu prometo. O livro mais conhecido do Baudrillard é Simulacros e Simulação, que inclusive serviu como referência para o filme Matrix. Apesar do próprio Baudrillard falar publicamente que o pessoal que fez Matrix não entendeu nada do livro. Bom, no livro, Baudrillard descreve o mundo alegando que a gente não interage diretamente com ele, e sim com representações do mundo, né? Símbolos que servem como simulacros. E como a gente só interage com símbolos do mundo real e não o mundo real, a gente vive então, a nossa experiência é uma simulação da realidade. Mas isso não é algo que acontece de hoje, tá? A gente carrega essa relação há muito tempo. E o Baudrillard, ele identificou 3 tipos de simulação. A primeira é utópica. É uma imitação da realidade, então é uma simulação que ainda tem o real como referência, como base. Mas é uma visão maior que a realidade, digamos assim. É impossível de alcançar. Podemos colocar as histórias de super-heróis mais clássicas como exemplo disso. Superman tem uma nobreza de espírito que muitos consideram não só inalcançável, mas impossível de existir no mundo real. Ainda assim, é o tipo de ideia que é bastante comum em diversas obras de ficção, não só em histórias de super-herói. O segundo tipo de simulação é produtivo, transforma a realidade em outra coisa. Ainda parte do mundo real, mas fica perigosamente perto de perder a referência original.
Por exemplo, hoje em dia a gente usa ar-condicionado para aquecer ou refrescar a casa, ao invés de usar os elementos naturais, como o vento ou o fogo. Mas a gente também pode dar exemplos na ficção, como o fato da gente ser capaz de chorar com uma história fictícia sobre um morador de rua, ao mesmo tempo que a gente pode passar todos os dias por moradores de ruas reais com a maior frieza e fingindo que eles não existem. O terceiro tipo de simulação é o que interessa pra gente aqui, que é computacional, porque se baseia na informação. Nessa simulação, não há nenhuma conexão com a realidade, nenhum referencial direto no mundo real. E por não ter nenhuma conexão com o mundo real, ele oculta a realidade, se tornando uma simulação que afasta a gente completamente do que é real. O conceito de publicidade que o John Carpenter critica no Eles Vivem casa com a primeira categoria de simulação utópica, né, de tentar fazer a gente imaginar vidas perfeitas e que podem ser alcançadas se você comprar o produto deles, é claro. Mas John Carpenter vai além, né, e desafia o próprio modelo da realidade, essa ideia de que você só é uma pessoa, que você só tem valor se você for capaz de comprar mais e mais produtos e de se encher de coisas que você não necessariamente precisa. Você é só uma pessoa de sucesso se tiver uma TV enorme na sala para ver imagens numa tela ao invés de sair e ver o mundo. E mesmo que você saia para ver o mundo, a ideia da classe média de viagem, de turismo, é uma simulação por si só. Porque o que a gente vê quando a gente viaja com o turismo é sempre uma versão do que aquela realidade realmente é. E não a verdadeira realidade do local, que inclusive muitas vezes é ocultada dos turistas, né? É por isso que o protagonista de Eles Vivem é um trabalhador pobre com sobrenome Nada. Pro estilo de vida americano, ele é um Zé Ninguém. Um nada mesmo. Porque ele não tem a capacidade de consumir. Logo, ele não tem valor. Nesse tipo de percepção, Nada não é nem mesmo uma pessoa. É completamente desumanizado, assim como no mundo real a gente desumaniza moradores de rua, criminosos, etc. Qualquer pessoa que vive à margem e qualquer pessoa que não tenha a capacidade financeira, né, de comprar coisas. Mas o John Carpenter, no filme, inverte as coisas. Quem não é humano são aqueles que nos desumanizam, aqueles que nos manipulam, para a gente pensar que só temos valor como consumidores e não como seres humanos. Então, a conclusão é que, curiosamente, Eles Vivem, que eu tenho certeza que não foi inspirado pelo Baudrillard, acaba sendo acidentalmente uma alegoria muito mais próxima das ideias desse filósofo do que Matrix, que foi diretamente inspirado pelo livro Simulacros e Simulações. Inclusive, há relatos de que esse livro circulava pelos sets e as diretoras pediam para os atores e para os envolvidos lerem esse livro para ter como referência. Vocês devem estar se perguntando, tá, o que isso tem a ver com o mundo atual, como você prometeu no título desse vídeo? Bom, a publicidade ainda existe nos dias de hoje, né? E essa ideia de que o nosso valor como seres humanos é definido pelo que somos capazes de comprar ainda é mais forte do que nunca, né? Especialmente aqui no Brasil. Preciso dizer que a gente já passou de 400 mil mortes pelo coronavírus porque as pessoas preferem pensar na economia ao invés de pensar nas outras pessoas. Mas o mundo contemporâneo adicionou uma nova camada de complexidade ao problema. O tal do algoritmo. Se você parar para pensar, todas as nossas relações hoje são mediadas por algoritmos, que são a programação que faz funcionar a internet, os sites e as redes sociais. E são os algoritmos, não a gente, quem decide o que nós vamos comprar, com quem nós vamos interagir, o que a gente deve comprar, que opinião a gente deve ter. Mas faz isso de maneira tão eficiente que parece que é nós mesmos que estamos tomando essas decisões por conta própria. Mas não é. Hoje em dia, quem não está nas redes sociais, quem não tem acesso à internet, não existe. Acha exagero? Tenta encontrar um emprego sem usar nenhuma rede social ou sem usar a internet. O mundo baseado em algoritmos é a simulação computacional definitiva. Ela nos separa completamente do mundo real, criando um mundo virtual que não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Nem fisicamente, nem emocionalmente. E com isso, separa também a gente uns dos outros. A gente acha que está interagindo com uma pessoa, mas na verdade a gente está interagindo com uma simulação daquela pessoa, com uma versão da pessoa que o algoritmo nos permite ver e que a pessoa decidiu se tornar para poder continuar nessa simulação.
Como essa simulação não tem absolutamente nenhum referencial com a realidade, nós confundimos simulação e realidade, e agora a simulação é a realidade. Hoje em dia é impossível saber com certeza se a pessoa está realmente te transmitindo um conteúdo ou se apenas está usando o conteúdo para vender alguma coisa. Toda interação humana atualmente é uma relação de venda. Alguém está sempre vendendo alguma coisa e alguém sempre está consumindo alguma coisa. Os piores medos do John Carpenter, quando ele assistia a TV e não aguentava ver tanta propaganda, se concretizaram. E eles continuam sendo muito, muito atual nesse sentido. Quando o John Nada coloca os óculos e começa a ver o mundo como ele é de verdade, ele percebe um mundo preto e branco ao invés de um mundo cheio de cores em que ele vive. Além disso, ele percebe que toda interação com materiais de consumo e propaganda, como outdoors e revista, não possui nada a não ser palavras de ordem, como obedeça, não questione a autoridade, casa se reproduza e etc. E as palavras, diga-se de passagem, são simulações por si só, né? No sentido em que sem elas a gente não tem como interagir com a realidade humana. O próprio dinheiro, que é o meio pelo qual as pessoas consomem, é ele mesmo um produto da manipulação, como é visto quando Nada olha para o dinheiro na mão de uma pessoa com os óculos especiais e vê apenas o papel em branco com a frase "Este é o seu Deus". E quem são as pessoas responsáveis por essa manipulação no filme? Seres que nem sequer são humanos, que se aproveitam dessa simulação porque estão fazendo basicamente o mesmo que nós, consumindo. A diferença é que eles estão consumindo de uma forma consciente e, além de estar consumindo de uma forma consciente, eles estão consumindo de forma exploratória, né? Enquanto a gente é manipulado a consumir. Enquanto a gente está consumindo achando que está sendo beneficiado, a gente na verdade está sendo explorado. O que eu quero dizer com isso é que eles vivem, apesar de comentar sobre o mundo pré-redes sociais, acaba acertando em cheio. Ainda mais se a gente pensar que as redes sociais são uma simulação que nos manipula para consumir mais e mais e que nos diz como pensar, o que vestir, que ideologia política ter, o que é certo e até mesmo quem são seus amigos. E isso, se a gente for parar para pensar, não é vida. Só parece vida porque nós ficamos tão distantes do real que perdemos o parâmetro de comparação com o que é real. Então a gente se acostuma com a simulação porque, bem, não parece tão ruim assim, né? Só aumentou a polarização política, facilitou a manipulação e a confusão através da facilidade de distribuição maciça de notícias falsas, permite a ascensão do negacionismo científico, de grupos extremistas, preconceito, e de gente achando normal quase 500 mil de pessoas no país morrerem por um problema que já poderia estar sendo controlado. Acho que desviei um pouco do assunto, né? Então, o que eles vivem disso sobre o mundo de hoje, que a única maneira de escapar dessa simulação é acabando com a origem dela. O que quer que isso signifique na prática, cabe a gente descobrir. John Nada descobriu que a fonte do sinal que os manipulava vinha de uma estação de TV. Qual é a origem do sinal que nos manipula atualmente? Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um pouco mais pesado conceitualmente que o normal, mas ainda bem que eu não faço só esse tipo de conteúdo, né? Se esse tipo de análise não é essa praia, não esquenta que tem outros tipos de conteúdo maneiro aí no canal. É só dar uma pesquisada que tem outras coisas bem mais bacanas e bem menos densas. Mas o que vocês acham sobre esses assuntos? Já assistiram? Eles vivem? Concordam com o que eu disse? Discordam? Tem uma outra visão? Tem outras leituras que vocês podem fazer? Tem outras leituras que vocês já viram outras pessoas fazerem? Comentem aí nos comentários. Por hoje era isso. Até a próxima. Mas é melhor não pensar. Mas uma das coisas que faz eles virem ser tão interessante é que Carpenter pega essa mesma